né, de um processo que efetivamente nunca se deu de efetiva democratização no país. Né? A experiência democrática brasileira, agora do pós-Constituição de 88, é extraordinária, tem que ser sempre analisada, mas ela sempre foi vista como uma espécie de degrauzinho, o tijolinho que era colocado a cada tempo que caminhava progressivamente para um estado lá na frente de bem-estar social em algum momento. Né? Ah, sim, tem recursos, tem problemas, etc. E tal, mas está todo mundo colocando aqui seu tijolinho e está construindo um negócio. O problema é que, de repente, parece que caiu tudo e desmanchou como um castelo de cartas. Ora, o problema é que não desmanchou de uma vez só. Né? A exceção brasileira sempre teve aí para quem quis ver e para quem quis fazer determinados recortes, né, para onde olhar. Né? E um dos elementos para a gente conseguir entender, vou começar aqui exatamente chamando a atenção da questão da crise da representação, ou seja, uma das grandes novidades históricas do nosso tempo é exatamente a direita na rua. Né? E o fato de que exatamente a direita na rua levou, né, ao governo Bolsonaro, sendo avisado e reavisado por dezenas de analistas, principalmente para quem discutia a violência no Brasil, né, de estar dizendo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou pesquisa dizendo, olha, o autoritarismo pode eleger um candidato a presidente. O plano de tal, não sei o que, está todo mundo dizendo, mas ninguém prestou atenção nisso. Né? Pouquíssimo, do ponto de vista concreto, estavam se dando conta do quanto, né, a aura de medo, de insegurança que estava colocado, né, no país podia e tinha efetivamente conseguiu ter potencial para eleger uma candidatura de direita nesse país. E também tinha a ver com o próprio fato, que é um fato básico da redemocratização. A redemocratização brasileira foi marcada por uma coisa inédita no mundo, praticamente. Que era só a esquerda na rua. Né? A redemocratização brasileira é a redemocratização de movimentos de periferia, de sindicatos, movimentos no campo, né? Organização de funcionários públicos. Você não tinha direita. Né? Tinha praticamente um monopólio de representação à esquerda, obviamente com matizes diferentes, mais a extrema esquerda, menos a extrema esquerda, e basicamente um caudal, né, variado, um leque variado de manifestações que, em boa parte, tinham confluído para um projeto que era o projeto do PT. Né? Então, a grande novidade histórica, né, é o fato de que, com a crise do sistema de representação, que todo mundo lembra que está lá nas famosas histórias dos 20 centavos, se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar, todo mundo aponta ali, mas na verdade quem faz a primeira ruptura, que vai exatamente contra o governo do PT, foi o movimento indígena, né? E os movimentos contra as barragens. Né? Ou seja, antes mesmo das jornadas de junho de 2013, o movimento indígena já estava fazendo, né, enfrentamento, por exemplo, de Belo Monte, né? E sofrendo a repressão dos governos do PT, né? De Dilma, etc. e tal. Não é acaso que, quando Dilma foi inaugurar Belo Monte, há uma semana de ser impeachmentada, como se diz no popular, ela foi recebida por essa faixa bem aí, ó, dita pelo movimento. Dilma, fazem com você o que você fez conosco. Ou seja, não estão te dando direito de defesa, não estão garantindo os teus direitos, etc. e tal, estão colocando o rolo compressor. Você fez tudo isso com a gente. Mas nem assim, nem sofrendo esse processo absolutamente arbitrário, né, de uma justiça, né, sumaríssima, que pura e simplesmente passou como um trator por cima do governo dela, ela se tocou que ela tinha feito a mesma coisa para os movimentos de barragem. E é curioso que hoje, infelizmente, mais uma tragédia aconteceu no campo brasileiro. Eu recebi aqui, estava no grupo da sociedade, né, uma militante do movimento de atingidos por barragem, lá em Tucuruí, no Pará, foi assassinada, chamada exatamente Dilma. Mais uma tragédia. E o curioso é que o próprio movimento de barragem de lá chama atenção. Em 2011, a Dilma do movimento se encontrou com a Dilma presidente para entregar as reivindicações do movimento que nunca foram atendidas. Então, tem um negócio da exceção que está colocado desde antes. Né? Como eu tive a oportunidade de escrever num artigo no caderno da Comissão Pastoral da Terra, no campo brasileiro, a ditadura nunca acabou, gente.
falar de arbítrio judicial, né? Ou seja, olharem para Lava Jato e dizerem, promotores fazem o que bem entendem, juízes fazem o que bem entendem, pode pegar qualquer processo de assassinato no campo. Sabe qual é a percentagem? A CPT levantou de julgamentos de assassinatos no campo brasileiro, de mais de 1.600, né? 1.600 militantes assassinados no campo brasileiro, nem 4% foi julgado. Quanto, Diogo? 1.601. Né? Nem 4% foi julgado. Então, é uma coisa assim, né? Então, a ditadura nunca, ou seja, a democracia sequer chegou no campo. E no campo foi exatamente o lugar em que, inclusive, a direita nunca deixou de existir, porque no campo a UDR sempre esteve lá. Né? A cara de pau e a disfarçatez com que o agronegócio lá no Mato Grosso ou no Maranhão mata indígenas, trabalhadores rurais, etc. E tal, sempre teve aí. Né? A mesma coisa quando a gente fala do sistema penal. Eu parei para fazer essa extraordinária escadinha aí. A população prisional no Brasil teve um aumento de 1.037% ao longo de 31 anos de redemocratização. Quando está lá em Sarney assumindo, em 1985, eram 63,9 mil presos. 64, para a gente quiser arredondar. Em 2016, já com Temer, 726 mil. 1.000% de aumento ao longo de 30 anos de redemocratização. Ou seja, uma democracia que prendia e prendia em massa. Não tem diferença se é governo de esquerda ou de direita. Sarney aumentou 43%, Collor 44%, Itamar ficou pouco tempo 13%, FHC 85%, população carcerária aumentou 107% no governo Lula, 18 anos, e com Dilma, 5 anos, 41%. Está lá, todo mundo aprendendo. Né? Aqui, por exemplo, o governo Flávio Dino, está aqui, ó. 65% de aumento da população carcerária. Discurso de esquerda, mas você tem uma política de superencarceramento humanizada. A humanização do superencarceramento é legal. Você tem lá o pessoal trabalhando, não sei o quê, mas a política continua a mesma. Né? Tem lá a política de direitos humanos, não sei o quê, mas está lá. Né? Não tem, do ponto de vista da lógica geral do sistema, digamos assim, uma coisa de você falar, não, isso aqui é efetivamente uma diferença substantiva. Eu acabei me perdendo nesse bando de coisa aqui, entendeu? Tá bom encarcerado? Não. Está aqui, né? Então, quando você tem a crise a crise da democracia representativa, ou seja, a coisa começa exatamente com o desgaste. Primeiro com o movimento indígena, com o próprio governo da esquerda, né, que estava cumprindo tarefas claras de exceção aqui no país. Né. A coisa se abre, né, com satisfação popular, vai ter Copa, conectadas às novas formas de mobilização global, redes sociais, críticas dos mecanismos de representação política, e que, em primeiro lugar, eram rigorosamente definidos, porque todo mundo foi para a rua. Ou seja, o movimento do passe livre mais conectado com a esquerda foram anarquistas, foi o pessoal do movimento Black Bloc, foi a direita também para a rua, foi para o movimento antipartidário, tarde de tudo, né? Como disse o Paulo Arantes, você tem uma disputa imensa em torno desse significado e da direção política dos protestos. Né? Aqui, a famosa manifestação da ponte, né? Uma energia social e política insurgente, como diz o Paulo Arantes, mas claramente em disputa desde o começo. E que, exatamente por estar em disputa e, portanto, indefinida, nessa disputa, quem vai começar a dar a tônica primeiro? Quebra-se de vez o monopólio da esquerda. Olha, a esquerda era dona da rua. Quem vai para a rua fazer manifestação é sindicato, é movimento estudantil, é movimento de coisa. Não, a direita vai para a rua a partir daí também. Né? E segundo, você começa a ter uma mudança da coisa para caminhar no sentido de contra o governo, a política e a corrupção. Né? Quem é que vai se dirigir os protestos? Políticos em gerais, aos poucos, vai convergindo, né, para a coisa do desgaste do governo Dilma, né, e na temática da corrupção. Então a direita volta às ruas e o povo arregala os olhos. Né?
Como eu disse na época para vários colegas, inclusive alunos, professores de história, etc. E tal. Gente, o que vocês precisam entender é que nós vivemos no Brasil da redemocratização uma exceção global. Qualquer lugar do planeta que você vá, a direita está lá. A direita está nos Estados Unidos, a direita está na França, a direita está na Turquia, a direita está na Alemanha. Sempre, em todo lugar, tem direita organizada que vai para a rua por manifestação. No Brasil não tinha. Nós é que vivíamos com exceção. Então a gente achava, de alguma maneira, que nós éramos os donos da cocada preta. Isso aí não vale nada. Eu cansei de ouvir gente, pura e simplesmente menosprezando as manifestações, etc. E tal. Não é bem assim. Nós estamos voltando a um padrão que seria, aspas, do ponto de vista histórico, normal. Né? Você ter todo o espectro político de alguma maneira organizado, mobilizado e disputando poder, seja, a famosa polarização Coxinhas e Petralhas, o pessoal, eu adoro aquele pessoal de Fortaleza com aquela coreografia, cara. Eu queria saber como é que as pessoas estão pensando hoje, né? Para fazer aquela coreografia maravilhosa. O que vai dar nisso, né? O Movimento Brasil Livre, ou seja, esse aqui é um congresso nacional deles, várias dessas figuras estão eleitas. Kim Kataguiri, pelo amor de Deus, Joyce Hasselmann, até acho que líder do governo Bolsonaro, Luiz Felipe de Orleans, um príncipe herdeiro que é deputado federal, sei lá quantos daqui, né? Ficamos assustados? Ficamos, muita gente ficou assustada, muita gente inclusive ficou histérica, né? Mas, do ponto de vista histórico, era preciso entender, e até hoje, entender de fato o que é isso, né? A descoberta, né, a política do ódio, como é que isso explode, né? O gigante acordou cheio de ódio, sem partido, só vale a bandeira do Brasil. Né? Como é que ele se torna fascista? Lembra história, mas o monstro não leu história. O monstro identificou os seus culpados, né? Ou seja, a culpa estava lá, estava onde? No antipetismo, e aí você teve, né, uma extraordinária capacidade por parte desses movimentos, da imprensa, da grande mídia, de pegar, né, todos os problemas do PT e capitalizar em torno disso, e o PT, em boa parte da esquerda, principalmente passando a mão na cabeça e não tendo, não tem que discutir corrupção, não sei o quê, vai dar merda. E aí na lógica, né, de fake news, redes sociais, que todo mundo não vou me estender, porque todo mundo conhece, né? Como diz Humberto Eco, a legião de imbecis de aldeia que conseguem se conectar em redes sociais. E redes de ódio que não somente sustentam, né? ainda sustentam o Bolsonaro, como também, para quem teve a oportunidade de ver aquela tragédia lá em Suzano, funcionam também na Deep Web, né, como, né, expressão, né, que pode, em muitos casos, incitar claramente ao assassinato em massa. Né? Ou seja, um dos caras que organizou aquele famoso chame, essa rede de ódio do qual os caras tinham acesso, foi condenado a 41 anos de prisão por pedofilia, racismo, incitação, não sei o quê. Só que ele foi denunciado, gente, ao longo de 10 anos pela Lola, porque tem um blog feminista, etc. E tal, e, pura e simplesmente, o sistema de justiça, ó, promotor, delegacia, não faz nada. Você passa 10 anos incitando ódio em redes sociais, etc. e tal, e ninguém faz nada. Aí, quando acontece uma tragédia, ninguém sabe. Meu Deus! Se fosse um peitinho no Facebook, o Facebook já tinha bloqueado. Né? Pois é. Tiveram que, depois de muito tempo... Pois é. Seletivo. Então, essa lógica, né, de fakes, de coisa, a enxurrada de fakes que funcionou, ou seja, é a base para você poder entender a coisa da eleição do próprio Bolsonaro. Ou seja, então, é uma novidade histórica. Eu sempre digo isso. E dizer que é uma novidade histórica não é dizer que é bom. Só para que se alguém por acaso tiver essa... A gente tem que reconhecer o que é novo na história, do ponto de vista do Brasil, recentemente, da redemocratização. Ou seja, o movimento de ascensão de extrema-direita ao governo no Brasil por meio do voto popular e da mobilização nas redes sociais. Porque como lembrou o Damasceno, né? Lembrou o Damasceno falando do Código Penal, quando o Código Penal lá de Vargas foi feito, Vargas não chegou no poder pelo meio do voto, ele chega no poder
para um movimento político-militar em 30, depois ele tem um outro movimento, né, com base no anticomunismo em 37, que ele dá o alto golpe, fecha o Congresso Nacional e se torna ditador. Depois veio a direita novamente ao poder em 64 com os militares, no golpe civil-militar. A direita só chegou ao poder no Brasil agora pelo voto, e eu sempre gosto de dizer isso, com 57,7 milhões de votos. Está lá, votaram no cara, né? Então, mobilização concatenada é um movimento geral do mundo, né? Ou seja, Trump, Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, Duterte nas Filipinas, Salvini na Itália, ou seja, há uma articulação, né? Ou seja, não é por acaso que Bolsonaro se encontrou agora com Bannon, Bannon, né? Steve Bannon, né? Agora na visita a Trump, né? Para agradecer o serviço, porque ele, né, participou do esquema que montou a eleição de Bolsonaro aqui, né? Então, na Hungria, a questão relativa aos migrantes. Nas Filipinas, o Duterte fazendo claramente uma guerra ao tráfico, estabelecendo mate mesmo, não é somente a polícia com licença para matar, mas milicianos organizados, grupos paramilitares autorizados pelo presidente da República, matem que não tem problema, como é que é? Tínhamos achado do plante que o governo, que o João garante, pois é, mate que o Duterte garante, não tem essa coisa. Né? Da mesma maneira, Salvini na Itália com a Liga Norte, na Turquia, Erdogan. Então, entender essa conjuntura mundial e também conectar aqui é importante. E aí vem, ou seja, o que é que dá o tripé do Bolsonaro? Ou seja, nacionalismo de direita, neoliberalismo, que ele fez questão, ou seja, ele teve que se vender para o mercado e para a grande imprensa, etc. Tal, trouxe o cara que é fundamental até hoje, que parece ser um dos intocáveis do governo Bolsonaro, que é o Guedes, tá? Que é o cara do mercado financeiro, do neoliberalismo mais brutal, né, de extinção de direitos, de privatizar tudo, de acabar com previdência e tornar regime de capitalização, porque ele saiu exatamente de uma experiência, ele passou exatamente pelo Chile, onde você teve uma das primeiras convergências entre nacionalismo de direita com o neoliberalismo, que foi exatamente na ditadura do Pinochet. Que hoje, né, todas as pesquisas, os artigos apontam claramente, ou seja, os velhos, os aposentados no Chile com baixíssimo rendimento, com altíssima taxa de suicídios, né, num sistema que rigorosamente destruiu, né? As possibilidades, eu digo para os meus alunos, não se preocupe, vocês não vão se aposentar, velho. Fiquem na boa, já fiquem na... Vocês estão aqui, 19 anos, que se aposentar, rapaz. Aposento, como se diz no interior, vai entrar rigorosamente para o Museu da História. Mas tem um elemento novo, porque o nacionalismo de direita e o liberalismo teve lá no Chile, mas não teve o negócio do fundamentalismo religioso, né? Não tinha Damares. Né? Nem Goiabeira. Né? Ou seja, é óbvio que o Chile e o próprio Pinochet era fundamentalista católico, etc. Mas a Igreja Católica não foi chamada para o seu centro, nem tinha nenhum tipo de ativismo político religioso. Aqui não. Também uma das nossas novidades históricas. Organizado fundamentalmente no anti, né? Ou seja, era o antipetismo, né? Muito mais também antilulismo, né? E aí a figura do pichuleco, né, era fundamental, seja, toda a construção e do ódio. Não é por acaso que toda vez que você fala alguma coisa em determinados grupos de bolsonaristas, a primeira coisa que ele faz é trazer alguma coisa do Lula. Né? Se não existia esse ódio realimentado e essa guerra, como eles chamam, em relação ao marxismo cultural, que é um conceito que não existe em lugar nenhum e que eles inventaram, né? Ou seja, existe... Então eles inventaram um espectro, né? Ou seja, a famosa, voltemos a Marx, que é o Manifesto do Partido Comunista, ou seja, o fantasma que assombra a Europa. Então tem esta coisa chamada marxismo cultural, né, que diz claramente, a nossa bandeira nunca será vermelha. Né? Ela pode ser laranja, mas vermelha ela não pode ser. Né? Então, a afirmação desse ódio, em primeiro lugar, é negativa. Né? A única coisa, digamos, aspa, positiva, você tem a negatividade em relação ao PT, tem a negatividade em relação à questão da segurança e o medo, a insegurança, que foi muito bem analisado aqui pela Ilma e pelo Damasceno, ou seja, e como é a base, né, do pacote anticrime do Moro, com todas
repercussões aí, né, do ponto de vista do punitivismo e tudo mais. Então você tem uma negatividade do ponto de vista da segurança, tem negatividade em relação ao PT, em relação à questão da corrupção, alimentada, que já vou falar da Lava Jato, né, pela máxima, né, ou seja, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o Deus aqui é mercado. Né? Não é o Deus cristão, né? É o Deus mercado. O papel aí do Guedes, a centralidade aí da reforma da Previdência está na ordem do dia. Né? O fundamentalismo religioso não é por acaso que desde o começo... Ou seja, agora percebam, essa liga aqui, primeiro, é uma imensa novidade histórica. Nacionalismo de direita, neoliberalismo e fundamentalismo religioso. É uma liga que é uma grande novidade histórica que se organizava em torno da negação. A positividade dessa coisa praticamente não existe. Então não tinha projeto, desde o começo. Né? Então, por exemplo, quando você pega aquelas máximas do nosso grande guru, né, o Olavo de Carvalho, que está agora preocupado em pagar as contas que está devendo do fisco, o que caracteriza o conservadorismo? A economia do livre mercado, a moral judaico-cristã, que aceita grupos minoritários, mas não aceita que ditem normas para a maioria, ou seja, de novo o ódio, ou seja, o ódio contra o politicamente correto. Né? Ou seja, não existe nada mais forte do que o ódio contra o politicamente correto. Pelo amor de Deus, você não pode fazer uma piada. Não pode. É machista. É homofóbico. Eu não sou gay. Eu não sou gay. Eu não sou gay. Eu não sou gay. Isso gerou, ao longo do tempo, uma situação que também vai fornecer lenha para o ódio geral. Ou seja, então, o ódio dos esquerdopatas, da petralhada, etc. e tal, passa por essa coisa. Ou seja, de alguma maneira, os próprios movimentos sociais, o movimento de direitos humanos, se tornou uma espécie de censor e de vigilante que foi se tornando progressivamente, profundamente chato, né, em relação a tudo. Isso é um problema, ou seja, que está a coisa, porque eu não estou dizendo que o movimento estava errado, pelo contrário, mas o que isso, do ponto de vista de uma boa parte da população, se tornou isso. É a figura chata e muito chata. Né? Então, a fórmula aqui, que está dita até bonitinho, porque o Olavo de Carvalho só fala palavrão, né? Não aceita grupos minoritários, mas não aceita que ditem normas. Né? E o terceiro lugar, a lei e a ordem. Né? A lei existe para ser cumprida, em lugar de bandida na cadeia, ponto final. Isso aqui não dá liga, do ponto de vista de você ter projeto. Daí o fato de que, desde o começo, o negócio não tem governo, né, propriamente. Vai e volta, fala uma coisa, fala outra, não sabe quem coloca como para cargo tal. Ou seja, um governo que desde em 3 meses é de idas e vindas. Ele fala uma coisa, se desmente, é desmentido. Ele falou um negócio que estava publicado no Diário Oficial, né? Agora, a prima da Damares, que ia ser indicada como a segunda do MEC, ela foi indicada, já foi desindicada, né? A que falou que geografia de Deus, a história de Deus, o primeiro matemático foi Deus, o primeiro físico, astrônomo, pelo psicólogo foi Deus. Ele não foi bem bom psicólogo, porque, afinal de contas, ele não conseguiu convencer Adão e Eva. Mas, de qualquer forma... Uma notícia hoje nos blogs que ele foi corrigido pelo Heleno durante uma fala, numa live ou numa coletiva. Vixe. Assim, na mesa. Vai para cima, vai para baixo. Ou seja, essas idas e vindas que faziam parte, digamos, da lógica das fake news, mas que foram demonstrando aos poucos exatamente essa inexistência. Mas tem um núcleo, né? Ou seja, o núcleo que a gente viu. Ou seja, o núcleo duro do governo está bem aqui, economia, né? As famosas reformas, os nomes para o Banco Central, a figura da agricultura, a Tereza Cristina, né? O nome dos caras dos bancos, o Levi, que trabalhou para o PT, Levi, se eu não estou enganado, trabalha para todos os governos desde Fernando Henrique Cardoso. Não é? O padrão aí, então, das reformas, da pauta da Previdência, privatização, agora fizeram já algumas, desmonte do serviço público, ataques a servidores, agora, né, mas não militares. Né? O militar está, já ativaram os militares. A nossa ministra agora do agrotóxico. Né? Então, como lembra o Paulo Arantes, você tem um negócio de uma aceleração rumo a uma desintegração social, mais do que uma mudança geral. Você estava num negócio contínuo. Por quê? Porque você pode ter muitas críticas em relação ao petismo, mas você teve ali a extensão de direitos sociais para muitos aspectos,
a tentativa de montagem de muita coisa que depois cai como castelo de cartas, mas tentou-se montar Sistema Nacional de Direitos Humanos, uma série de coisas assim, né? Políticas sociais, de inclusão social nas universidades, tudo isso é fundamental, e foi fundamental, inclusive, porque, ao mexer com a estrutura social brasileira, também despertou o ódio elitista de um país que é profundamente marcado pelo elitismo herdado da escravidão, pelo racismo dessas elites, que não conseguem ver, né, e não conseguem aceitar a mobilidade de corpos negros, não conseguem aceitar que pobres entrem nas universidades e estudem para o sistema de cotas, etc. e tal. Que é também um dos elementos do ódio, né, expresso, né, por meio do bolsonarismo. Né. Mas você teve contenção muito mais do que mudança do padrão. Ou seja, o negócio agora se acelera numa desintegração, né, com os nomes agora do Moro para a Justiça, o cara do Mais Médicos. A primeira coisa, o cara nem tinha assumido, já coloca todos os caras dos médicos de Cuba para fora. E até hoje, vocês sabem, uma parte, né, desses lugares, principalmente os mais longínquos e mais afastados, ainda não foi ocupada, né, por médicos brasileiros, afinal de contas. Tá. E aí a política do Moro, que eu não vou entrar em detalhes, porque já foi muito bem explanado aqui do pacote anticrime, né, para concluir que é fundamental entender o seguinte, seja, se você tinha dúvida sobre o caráter político da Lava Jato, da cruzada judiciária, depois que Moro prende um dos principais candidatos a presidente da República, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, coloca o cara na cadeia, torna ele elegível, elege Bolsonaro, vai se tornar ministro de Bolsonaro, ter dúvida sobre o caráter político da Lava Jato é ser, no mínimo, né, ingênuo. Né? Então, aprofundar a militarização, a lógica que também está dada pelo número de ministérios militares, etc. E tal, o fato de que, na verdade, estão melhorando os privilégios militares, parece que vão aumentar os soldos dos generais, não sei o que, essas coisas todas. E a sequência que vem daqui dos direitos humanos, com nossa querida Damares, com todas as suas fundamentais declarações, né? Escola sem partido, com suas coisas, o nosso, né, grande Olavo de Carvalho, né, com seu terraplanismo, com essa coisa toda, né, ou seja, o problema é a ideologia de gênero e todos os casos que estão aí colocados. Né? E, por fim, para não me estender demais, ou seja, o cara das relações exteriores, como é o nome dele? O Ernesto Araújo, né? O Ocidente é influenciado pelo marxismo cultural desde a Revolução Francesa. Marx influenciou, inclusive, sem ter nascido, velho. É um negócio... Na verdade, eles são anti-iluministas. O projeto moderno, da modernidade, né? Com todos os seus problemas. O projeto que falhou, né? Que falhou radicalmente. Mas mesmo o projeto que falhou radicalmente, eles até isso não aceitam. O negócio ainda para voltar, né? Olavo de Carvalho diz que não, os cientistas explicam satisfatoriamente os fenômenos que eles mesmos inventam. Né? Então, a gravidade foi inventada, não existe gravidade. Como disse Newton aí, ou seja, as pessoas voavam antes dele inventar a lei. Né? E aí, a coisa que parece contraditória, mas não é. Né? A frase que está no artigo do nosso chanceler, publicada na revista do Itamaraty, ainda quando ele era embaixador. Diz claramente isso aqui, ó, somente um Deus pode ainda salvar o Ocidente. Um Deus operando pela nação, inclusive e talvez principalmente a nação americana. Somente Trump pode ainda salvar o Ocidente. Você fica assim. Por quê? Porque o nacionalismo deles é organizado, isso também tinha nos militares, porque isso é herança direta, né, da doutrina de segurança nacional organizada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. São nacionalistas, mas dentro de uma perspectiva do famoso mundo ocidental que precisa ser defendido, naquele caso da Guerra Fria, contra o comunismo da União Soviética, etc. E tal. E que estabelecer essa ideia, né, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, alinhamento automático, né, que está lá na doutrina de segurança nacional, nos golpes militares da América Latina, né, e tudo mais. Portanto, é uma submissão, né, que agora foi concretizada finalmente, eles se encontraram, né, olhos nos olhos, quero ver o que você faz, né, tete a tete, assim, né, bandeira americana ao fundo, clima romântico, vinho, sei lá, cachaça. Troca de... Não foi cachaça? Foi nada.
troca de camisas, essas coisas todas, etc. E tal, boné, etc. E tal, né? Essa aqui do Teixeira é até gente boa, mas tem umas mais pesadas. Essa aqui, por exemplo. Então, parece contraditório, mas não é, né? Porque faz parte dessa lógica. Ou seja, a submissão, né? Dizer que vai mudar a embaixada brasileira em Jerusalém, o caso terrível e brutal em relativo ao Alcântara, que vai, no caso do Maranhão, né, ter um impacto, né, do ponto de vista de desafio de lutas, etc. E tal, de uma longa trajetória de lutas dos quilombolas de Alcântara, etc. E tal, que estão aí colocadas. Né? Então, parece contradição, mas não é. Né? Porque essa lógica da defesa da civilização ocidental só pode ser operada. E aí, qual é a coisa? O que define a civilização ocidental? Lá, a tal da liberdade, o livre mercado, a moral judaico-cristã. Então, tudo que não está aqui nesse pacote está fora, patrão. Né? E quem que defende? Os Estados Unidos, a bandeira americana. Nessa terrível lógica entreguista, segundo o nosso ponto de vista, mas que para esse pessoal não é, ou seja, a pergunta é, como é que se mantém isso? Né? Porque o problema da governabilidade, desde o começo, como você não tem projeto, não consegue se alavancar, ou seja, esses 3 meses foram uma questão de pequenas crises administradas praticamente todo santo dia, né? Besteiras, que fizeram com que, como eu sempre faço questão de ressaltar, os bolsonaristas, de uma maneira geral, ficaram calados e recuaram, mas eles não desapareceram. Eles estão aí. Né? Ficaram mais tímidos, não falam tanto em redes sociais. Os meus primos, por exemplo, do Rio de Janeiro, sumiram, cara. Um deles tirou, foi página. Ele estava todo santo dia no meu Facebook. Toda postagem, mas não sei o que. Cadê o caboclo? Outro dia eu fui atrás dele. E aí, Alexandre, cadê você? Tirou o perfil dele do Facebook. O que aconteceu? Estão tímidos, rececosos, mas, por exemplo, a tentativa que eles fizeram agora, e não é por acaso essa última operação da Lava Jato, e já para fechar, para não falar demais, seja, o que foi sendo defendido aos poucos? Seja, primeiro, né, o governo dos milicianos. Né, o que já se sabia no Rio de Janeiro, para quem já conhecia a trajetória de 28 anos de um deputado que nunca teve um projeto apresentado, que passava o tempo inteiro dormindo no Congresso Nacional, que agora tem que ficar todo dia ligado no Twitter e com gente chamando presidente, resolva isso, etc. Ele saiu do lugar de conforto dele. Né? A investigação do caso de Marielle, né? Ou seja, que aponta claramente o caso Queiroz, né? Ou seja, um governo de milicianos que foi alçado, ou seja, uma organização criminosa, né? Que foi alçada à presidência da República. Exatamente em nome do ódio ao PT, e que não tinha nada para apresentar. Então você tem a laranja do lado, a mamadeira de piroca do outro, né? O kit gay, até hoje eu não vi, né, coisa contra o kit gay. Né? E como disse a última pesquisa Ibope, que foi divulgada agora segunda ou terça-feira, né, foi a primeira pesquisa, ou seja, saiu da IPESP na segunda e do Ibope na terça ou na quarta. Ou seja, as primeiras pesquisas que, de fato, né, apontaram queda de popularidade. É uma queda de popularidade, não quer dizer que o governo vai desaparecer amanhã, pelo contrário, como eu disse, há muito mais timidez e recuo dos bolsominions do que propriamente qualquer outra coisa. E mais, a mais recente ação da Lava Jato tem o intuito exatamente de tentar gestar ânimo nessa galera. Né? Então, vizinhança com a milícia, denúncia de corrupção envolvendo o Flávio, a falta de medidas práticas para a segurança. Por que o Moro está criando essa crise que está com o Rodrigo Maia, que é apelidado de Botafogo, né? Que o nosso time sabe que ele é torcedor. Né? Não apelidado. Ele apareceu na lista da Odebrecht como Botafogo, né? Exatamente. Botafogo, a crise do Moro com o Botafogo é exatamente porque eles precisam mostrar resultado. E como é que você mostra resultado se não tem nada, né? O destempero do presidente, o Twitter, essas coisas todas. Como eu batizei, isso aqui é até onde eu sei a coisa, eu chamo de efeito Golden Shower, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é exatamente esse efeito Golden Shower em relação ao Bolsonaro. 3 meses de desgaste de um governo que não consegue fazer articulação política, que elegeu também na sua base o PSL, gente, tem o que há de pior, né? A plagiadora da Joyce Hasselman,
né, o ator pornô que já brigou com eles também, o Alexandre Frota, todos os fundamentalistas do mundo, etc. e tal. Então, o efeito Golden Shower aí, que é um elemento importante do ponto de vista de entender essa situação de conjuntura, porque eu acho que a mobilização que está sendo defendida e levada adiante hoje no país inteiro, né? O Maranhão tem dezenas de cidades, os atos e tudo mais. Então, é exatamente na ponta de lança de você exatamente começar a fazer um enfrentamento qualitativamente melhor do governo Bolsonaro, porque até agora ele está muito mais, se autodesgastando-se a si mesmo, para utilizar, né, o coisa, do que qualquer outra coisa, né? Essa charge aqui do Caruza, do Aroeira é ótima, mas ele vai encolhendo, né, muito mais por efeito próprio do que propriamente você ter, do ponto de vista de quem faz oposição, né, alguma outra coisa. Né? E aí vem a história da Lava Jato, ou seja, Moro tentar comprar briga com o Botafogo, vamos fazer com que o pacote anticrime ande, porque precisa dar resposta prática. Né? Não, nós aprovamos, vamos colocar o negócio na rua, colocar o bloco para andar. Né? A história da fundação, cara, ou seja, a cara de pau, né, da equipe do Ministério Público da República de Curitiba de politicamente propor uma fundação de 2,5 bilhões de reais, dizendo que supostamente estava lá, era uma obrigação que estava no contrato feito com os americanos, que é falso, mentiram descaradamente, né, isso já foi comprovado, para ter dinheiro para fazer. Isso é coisa de partido político. Né? Poder. Né? Ou seja, não é projeto de justiça, é projeto de poder. Né? E aí, diante desse desgaste, diante da necessidade de tentar aprovar o pacote de crime, essa coisa recente. Qual é a tentativa do ponto de vista dos bolsonaristas, para fechar? O cerne agora é o STF. Né? Lula está preso. Né? Toda vez, todo mundo, Lula está preso, pô, esquece Lula. Temer agora está preso, mas o cerne é reativar a Lava Jato com essas operações, etc. Para tentar centrar no STF. Né? Obviamente, um tipo de consequência desse tipo de mobilização é imprevisto. E também não se sabe, né, se vai efetivamente gerar mobilização. Mas, como eu sempre gosto de dizer, não menospreze o adversário. Isso já foi feito várias vezes. Como se menosprezou uma vez, teve impeachment. Se menosprezou uma segunda vez, o Bolsonaro foi eleito. Né? Uma terceira vez vai dar uma ditadura militar. Eu sinto informar isso. Vai ser um aprofundamento ainda maior da nossa escalada autoritária que está aí. Né? Porque sem STF, com todos os problemas do STF, meu amigo, isso vai para onde? Né? Então, a cortina de fumaça do nosso querido Temer é um pouco isso, né? Eles tentaram fazer mobilização no final de semana, não conseguiram nada e vem a operação. Não vou explicar isso aqui, mas eu fiz um calendário lá. Vou fechar. Tá. Todos os pontinhos pretos aí são operações da Lava Jato. E as outras operações do pessoal. Né? Se você for pegar, praticamente todas as grandes mobilizações, né, pró-impeachment e etc. e tal, elas são precedidas por coisa de 1 semana, 10 dias, por uma operação da Lava Jato profundamente midiática. Né? Então, ela alimentava sempre, do ponto de vista do calendário. Foram 2 anos fazendo isso, para resultar no impeachment, para resultar depois na eleição de Bolsonaro. Então, o coelho da cartola, que está sendo jogado mais uma vez, é esse. Está, né? Tá aí o seu Bretas, né, nessa charge genial do Aroeira. Né? Então, com isso eu falei demais. Muito obrigado. A atividade de hoje vai ter outros momentos, né, mas esse momento também é um momento muito importante, não só das reflexões,